este computador. Ok, vamos começar. Gravando. Lá. As criançadas aí que tá fazendo barulho, não vai incomodar o papai e a mamãe, senão não vão aprender, né? Vamos lá. Deixa eu ver se já tá gravando. Olha, gente, que o meu computador tá uma brincadeira, olha. Vamos lá, já tá gravando. Então, veja bem. Vamos falar hoje do Sistema Nacional de Educação, né? A gente já caiu muita questão em prova referindo-se ao referido sistema, né? É o título 2, o artigo 7º. Vamos comentar um pouquinho sobre esse artigo, né? A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal, União. Parou aí, irmão. Observe que o Sistema Nacional de Educação, ele trabalha em um tipo de regime. Professor, qual é o regime que eu estou trabalhando? É aquele para emagrecer? Não, é o regime, olha lá, de colaboração. Tio, legal, muito lindo, mas o que significa isso? Significa dizer que nenhuma desses entes federativos aqui poderão atuar, né, individualmente. Assim como o Sistema Único de Saúde trabalha no mesmo regime de colaboração, em um país democrático, esse sistema ele é importante, né, para que cada um desenvolva suas atividades, um ajudando o outro, né, um dando condições para que o outro possa funcionar, ok? No contexto da estrutura federativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos, está aqui, olha lá, o que significa isso? Pode cair na tua prova, que o sistema, olha lá, o sistema, ele é autônomo, ou seja, cada um por si, né? Não tem esse negócio de um depender do outro, tá aqui, ó, autônomo. Cuidado com essa palavra, eles podem colocar dependentes, tá? Eles podem mudar o termo. Para assegurar efetividade ao projeto de educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. O parágrafo 1º diz o seguinte: essa institucionalização é possibilitada por um Sistema Nacional de Educação na qual cada ente federativo, com suas peculiares competências, é chamado a colaborar para transformar a educação básica em um sistema orgânico, sequencial e articulado. Lembra disso, irmãozinho? Nós falamos lá no início. Onde foi, tio, que tu falou nesse negócio lindo? Falamos lá no artigo 1º, lembra? Quando a gente fez a definição do artigo. Então, aqui ele está representando dessa forma. O que caracteriza um sistema é a atividade intencional e organicamente concebida que se justifica pela realização de atividades voltadas para as mesmas finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos. Irmãos, que objetivos? Os objetivos que foram dados aonde, Daniel? Foram dados justamente nessa própria diretriz, não foi? Lá eles articularam alguns objetivos? Pois é. Eles têm a mesma finalidade e o mesmo objetivo. Se não fosse dessa forma, beleza, Daniel. Então quer dizer que se eu sou autônomo, eu vou fazer do meu jeito, como a Ananindeua, o governador vai fazer do jeito dele, como Estado, o Bolsonaro vai fazer do jeito dele, como presidente, como nacional. Não, né? Todos vão fazer de forma autônoma, mas desde que todos sigam o mesmo objetivo. Tá entendendo? Da forma como vai ser, não sei, mas que eles cheguem à mesma conclusão. Vamos seguir aqui, gente. Aí diz assim: o regime de colaboração entre os entes federativos pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre as funções. Olha lá, olha as funções, quem são? Bem aqui, ó. Muito importante aqui, ó. As funções são distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação da educação
nacional. Então, vamos seguir aqui as funções distributiva, supletiva e normativa. Uma vez eu vinha comentando com vocês em sala de aula, né, que eu disse, olha, distributiva é a forma como se distribui determinadas situações. O governo federal faz a distribuição dele, né, para o estado para os municípios, ou do governo federal para os municípios. Não precisamente um precisa passar para o outro do maior para o menor. Tem situações em que o governo federal ele passa a verba diretamente para os municípios, né? Então ele faz a forma distributiva. Com relação à supletiva, é a forma como ele vai atuar dependendo das questões orçamentárias daquele município ou daquele estado. Eles estão com valor X para gastar, mas, infelizmente, não tem a possibilidade. Chega um certo momento que aquele dinheiro acaba. Eles vão deixar de desenvolver as atividades dele? Não. Aí o que o governo federal faz? Ele vai lá e diz assim, ei, toma aqui mais um dinheiro, né, para que você possa continuar o seu trabalho. Tá entendendo? Desde que tudo seja aprovado, né, gente? Não só parar de gastar e não saber para onde foi esse dinheiro. E normativa, a gente vai lembrar dos conselhos, né? Nós temos o Conselho de Educação. O Conselho de Educação ele dita as normas. Não. Na verdade, ele vai ditar as normas. Porque o conselho ele é um colegiado, na verdade. Eles vão reunir e vão ditar normas. Tio, e o que são essas normas? Gente, as normas, seja ela de qual lei for, ela refere-se à questão de uma lei em que você aplica essa lei, só que de uma forma urgente. Eu vou precisar passar pelo Congresso Nacional para aprovar uma simples lei, por exemplo, uma norma com relação à questão das disciplinas obrigatórias do currículo. Ah, meu Deus, que eu vou ter que passar lá pelo Congresso para poder aprovar uma determinada situação, um histórico escolar que seja. Não, não se faz isso. Aí cria-se uma norma, né, para que aquela coisa seja feita de uma forma bem rápida, através do conselho, tá bom? Vamos seguir aqui. E dona Nara tá metendo o dedo aí, não sei para onde ela vai, coitada. Vamos lá. É, o telefone tá caindo aqui. Eita. Também tu quer ter 5 internet, é difícil, né? Só pode ser tu mesmo. Vamos lá. Então, né? E não é, rapaz. Então vou fazer um resumo aqui, né, gente? Olha lá. Diz assim. O que ele quis dizer, gente, com o que a gente acabou de comentar no artigo 7º? Vamos fazer uma revisão aqui. É o enfoque no regime de colaboração, como a gente havia comentado ainda agora, né? Aqui o enfoque, olha, o sistema de colaboração, né? E também, gente, ele vai falar do quê? Da institucionalização de quem? Que deveria ocorrer por meio de quem? Do Sistema Nacional de Educação, o SNE. Cuidado que na hora da tua prova ele pode colocar esse SNE aqui, tá bom? A título de curiosidade, o Plano Nacional de Educação, o PNE, determinou que o SNE fosse criado em 2016. Olha que lindo, gente. Olha uma notícia boa que eu vou te dar aqui. Só que o que foi que aconteceu? Ele não foi instituído. Então ele fala do sistema que nem aparece, nem foi instituído ainda, tá bom? Então tá aí que o Plano Nacional de Educação já fala sobre isso, tá? E aí, gente? Preparado para resolver um exercíciozinho aí? Vamos lá, um minutinho para vocês resolverem essas questões aí, tá? Vocês podem diminuir no menuzinho aqui, tá, gente? Para poder vocês verem as questões, para não atrapalhar vocês. Vamos lá. A concepção da educação da para assegurar a efetividade do projeto de educação nacional. Inicia a fragmentação das políticas públicas, superar desafios sem correr o efeito de educação, incluindo durante o crescimento contínuo, um dia que confirma a gama de produção educacional. Subsídios tradicionais que oferecem informações de educação. Textos que contém eleitorais, legislação que traduz específicos fundamentos do procedimento para a organização do sistema brasileiro, do ponto de vista administrativo e pedagógico. Letra E. Não obrigatórias. Está pagando isso, hein?
Legislação que traduz os princípios fundamentais do procedimento da organização do sistema educacional brasileiro, administrativo e pedagógico curricular. Não sei qual é a onda deste celular hoje. Escrever aqui. Vamos lá? Qual é a letra? É a D, né? Letra? Acho que é a. Letra A. A. Vou fazer que nem o Silvio Santos. Você está certo disso? Eu não tô certo, não tô nem chegando direito, mas eu acho que é a. Tu acha que é a A, né? Todo mundo acha que é a A também? Vocês estão conseguindo me escutar, gente, direitinho? Alô? Vocês estão conseguindo me escutar? É. Ô, professor, agora, acho que é a, eu não estou conseguindo enxergar direito, mas acho que é a D. A D? É, Então vamos eu lá. acho. Vamos ler, Também. juntos. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, resolução CNE/SEB, número 4 de 2010, a concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, no contexto da estrutura federativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos, para assegurar efetividade ao projeto de educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. Nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais são um conjunto de... Presta atenção. Nós não estamos falando sobre o artigo 7º, sim ou não? Sim. Sim. Sim ou não? Não é o artigo 7º que nós Sim. estamos falando? Estamos. É. Qual é o título do artigo 7º? Vocês falaram aí, alguém falou aí. Qual é o nome? As diretrizes. Como é o nome do título desse artigo 7º? Eu coloquei ele enorme lá em cima. Como é que a gente... Sistema Nacional de Educação. Muito bem. Aonde está escrito Sistema Nacional de Educação nas alternativas? Qual é a letra? A letra D. A A D. letra D. D. Então a resposta é letra D. D. Cuidado. Vocês entenderam agora como é que a gente resolve uma questão? Vocês entenderam agora ou não? Gente, quando ele falar desse artigo, quando ele falar em sistema de colaboração, vocês vão lembrar do Sistema Nacional de Educação. E onde tiver escrito Sistema Educacional, Sistema Educacional, né? Ele está se referindo a quem? A Sistema Nacional de Educação, que é o Sistema Educacional Brasileiro. Tá bom, gente? Só que aqui ele não está falando Sistema Nacional Brasileiro. Ele está falando Sistema Educacional Brasileiro. E o Sistema Educacional Brasileiro é o mesmo Sistema Nacional de Educação. Ele só mudou o nome, mas a ideia é a mesma. Deu para entender aí, gente? Cuidado. Deu. Leu a questão? Falou de colaboração? Sistema Educacional Brasileiro ou Sistema Nacional de Educação. Não esqueçam mais disso. Não errem mais, hein? Próximo. Mais uma questão aqui. Se tu errar essa, tu vai apanhar. Questão. Acordo com a diretriz curricular nacional, a educação básica, institucionalização, regime de colaboração da política. Letra B, professor. Aqui, federal, nacional. A Nanda já falou ali, né?
E. Vamos lá, qual é a letra? B. B de Letra bola ou B D de aí. dado? B B. de bola. B de bola. Se tu errasse essa, tu ia apanhar. Puta merda, né, gente? Olha lá. Colaborar. Sistema Nacional de Educação. Educação. Entenderam como é que a gente resolve uma questão de concurso? Não precisa Aham. você pensar muito. Vai direto no assunto logo e acabou-se. Ok? Vamos seguindo. Deu sorte. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o acesso, né, e permanência. Ixi, tem um negócio em cima do meu negócio aqui. Para a continuidade, né, da qualidade social, né? Acesso e permanência para a conquista da qualidade social. Então, vamos falar no artigo 8º, né? Vamos lá, vamos pegar as palavras-chave que vão nos interessar para a prova. Artigo 8º. A garantia de padrão de qualidade com pleno acesso... Olha lá, vamos continuar. Primeiro, ele vai falar de padrão de qualidade aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó. Ele vai começar falando de padrão de qualidade. Qualidade. Com pleno acesso. A quem? A inclusão e permanência dos sujeitos. Que sujeitos é esse, professor? Sujeitos que estão aprendendo, né? De aprendizagem na escola e não somente isso. O seu sucesso com redução de evasão, da retenção e da distorção. De quem? Da idade, ano e série. Certo. Resultado da qualidade social da educação, que é uma conquista individual ou coletiva? Coletiva. Cuidado com isso. Coletivo. E todos os sujeitos do processo educativo. Vamos entender. Primeiro, não se tem uma educação qualquer. Tem que ter uma educação de qualidade. Para se ter uma educação de qualidade, reúne-se professores, reúne-se toda a comunidade escolar, os pais, que no caso fazem parte da comunidade escolar, os alunos, todos. E aí eles vão discutir um padrão de qualidade que deve ser seguido. Mas nesse padrão de qualidade tem que se trabalhar primeiramente a questão do acesso. Esse acesso é somente para os alunos normais e os alunos com deficiência. Eles entram ou não entram? Entram, beleza. Quando eles entrarem, como é que a gente vai trabalhar com esses alunos em sala de aula? É mais ou menos assim. Eu já ouvi relatos de professores aqui que me disseram assim: professor, eu tenho um aluno autista na sala de aula. Eu tenho um aluno com síndrome de Down. Eu tenho um aluno com deficiência auditiva, um aluno cego, né? Sempre a gente ouve vários relatos de alunos referentes a isso. Aí eu te pergunto, tu acha que tu estás preparado para lidar com esse tipo de aluno? Se aparecer um aluno autista, se você não te especializou, não se preparou, como é que você vai fazer um material para aquele aluno? Né? Como é que você vai preparar uma aula? Se você faz uma aula só para os normais, tu vai acabar excluindo aquele aluno autista, excluindo aquele aluno que tem baixa visão, excluindo aquele aluno que tem dificuldade de escrever. E aí eu te pergunto, será que isso é inclusão? Não. Então essa qualidade tem que fazer de uma forma que todos sejam congratulados. Nós não estamos falando de igualdade, nós estamos falando de equidade. O que é a equidade? Fazendo com que o cidadão se iguale ao outro, não é verdade? Dentro das dificuldades daquela pessoa. Então é essa a ideia que a gente tem que trabalhar. Outra coisa, não somente isso, ter sucesso, fazer com que esse aluno tenha sucesso no que ele esteja fazendo. Se ele tem sucesso, a gente vai ter redução da evasão. O aluno vai se sentir acolhido, né? Não há retenção, né? A questão da retenção ela é complicada. Você não pode chegar com o aluno e dizer, olha, não tem jeito, está reprovado. Tu vai ter que buscar até o último dos últimos para poder fazer com que aquele aluno continue estudando. A questão da distorção de idade, ano e série, alunos com 18 anos fazendo ensino fundamental ainda. Então, isso é uma distorção. Ele deveria ter uma idade inferior para poder estar lá. Aí ele entra nas modalidades, né? Então, tudo isso é uma conquista
coletiva. Não é só eu, professor, é a direção, são os pais, é o porteiro, é a merendeira. Todos têm que fazer parte coletivamente para que a gente conquiste esse aluno. Tá bom, gente? Isso daí é a garantia que a gente tem que ter no nosso artigo 8º aqui. Artigo 9º. A escola de qualidade social adota com centralidade o estudante e a aprendizagem que pressupõe o atendimento nos seguintes requisitos. Vamos lembrar das palavras-chave. Primeiro, revisão de referências conceituais, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver, cadê minha caneta aqui? Olha lá. Revisão de referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo os espaços sociais na escola e principalmente fora dela. Eu aprendo e quando eu aprendo eu tenho que pôr em prática. Segundo, consideração sobre inclusão, olha aí, que significa a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Foco no projeto político pedagógico. Olha a PPP de novo aqui. No gosto, olha aqui, gosto pela aprendizagem. Na avaliação das aprendizagens no instrumento de contínua progressão dos estudantes. Olha a progressão, a continuação. Inter-relação entre organização, olha de novo, currículo, olha o currículo aqui, olha a palavra inter-relação. Do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho. De quem? Do professor. Qual é o objetivo dele? A aprendizagem do estudante. Preparação dos profissionais de educação, dos gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores e outros, né? Todos devem ser preparados para esse trabalho. Pega ali, professor, o senhor leu aí, chega quase eu choro, é tão lindo, né? A gente lê assim uma diretriz dessa, dá vontade até de chorar, né? Felizmente, na hora que a gente vai colocar no papel, é completamente adverso, né? Mas lembre daquilo que o tio fala para vocês em sala. Não interessa, faz de conta que está acontecendo, o que importa é que tu passe. Depois que tu passar, tu vai pra porrada, tá bom, gente? Mas enquanto vocês não passarem, é a lei, tem que seguir o que está na lei, tá bom? Então, tudo isso aí que a gente começou a falar do artigo 9º, tem outros incisos ainda depois dessa tela, mas só a gente fazendo uma rápida avaliação aqui, né? A gente não vai pegar esse aluno de qualquer jeito. É o que hoje não ocorre na escola, a qualidade social. Para eu ter qualidade social, eu tenho que ter essa conquista, né? E essa conquista ela vai da permanência do aluno. Se o aluno permanece na escola, é óbvio que esse aluno vai ser promissor, né? Ele vai chegar em algum lugar. Agora, se esse aluno não permanece na escola, ele vai ser um problema para a família, para a sociedade, né? Ele vai ser um que vai fazer parte da lista dos desempregados ou da lista daqueles profissionais que vivem ali mendigando emprego para ganhar mixaria, né? Então é óbvio que a gente precisa formular uma ideia de que esse aluno ele é um mundo. Eu digo sempre isso, que nós professores somos transformadores, né? E transformar um aluno desse é muito complicado. A gente observa que um médico vai atender apenas um paciente. Se ele atende 15 pacientes, ele já fica desesperado. Imagine o professor que atende 30 alunos de uma vez só, e todos os dias, né? E tem que entender o que é cada um deles. Então, a gente não só vai atender esse aluno, a gente vai ter que tratar os nossos alunos de forma igual, sempre praticando a equidade, né? O aluno com deficiência, todos os tipos de aluno, tá ok? Vamos continuar aqui. Aí nós temos aqui compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade. Olha essa palavra importante aqui. Acessibilidade.
todos têm que ter acesso, né, gente? É o quê? Todos têm que ter acesso a esse espaço formativo, né? Tem que ter a disponibilidade, tem que ter uma estrutura, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu tive uma oportunidade ontem, acho que não foi ontem, acho que foi domingo, de conversar com uma deputada, que é professora, acho que vocês sabem o que eu estou falando, e eu aproveitei o momento para dar-lhe uma esculhambação nela, né? Porque eu dizia, como é que a senhora, como professora, deputada, que defende os interesses do povo, e é de Ananindeua, não tem coragem de ir numa escola pública ver como essas crianças estão vivendo? Em uma sala quente, sem ar-condicionado, com 2 ventiladores que não venta nada, só venta quentura, com o sol batendo na cara do aluno, e as merendas das alunas tem que ser feito coleta entre professores para que eles possam merendar. Isso é o trabalho efetivo, né? É isso que o nosso agente político ele tem que estar presente. Não é só ir lá, você não pode só ir lá e votar porque o cara vai te arrumar um emprego. Você é responsável também pela qualidade da educação que nós temos hoje, né? Então, a questão da escola, a questão da reforma das escolas, né? Vocês aqui que já trabalham nas escolas públicas, alguns têm sorte de pegar uma escola bonitinha, arrumadinha, né? Ajeitadinha, mas porque existe gestão nessa escola. Outros não, pegam uma escola totalmente desarticulada, sem condições, que não tem nem vontade de você ir trabalhar. Coitado do aluno que tem que estar todo dia lá, não é verdade? Então é essa qualidade que ele fala aqui, essa infraestrutura, esse espaço que tem que ser destinado a esse aluno para que esse aluno possa ter condições de querer estudar, tá bom? Integração dos profissionais da educação, né? Integração dos profissionais da educação, olha lá. Vamos lá. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes da comunidade interessados na educação. Gente, importantíssimo isso, né? Por quê, professor? Lembra que a gente comentou lá no início sobre o sistema de colaboração? Nós comentamos sobre isso, não foi? Quando nós comentamos sobre o sistema de colaboração, quis dizer o quê? Não é só o sistema de colaboração entre estados, entre municípios, né? Também há um sistema de colaboração entre profissionais da educação, né? Então, esses profissionais da educação, eles precisam ter a capacidade de trabalhar em articulado entre os alunos. Olha, eu acho muito legal para quem trabalha com educação de jovens e adultos, né? O quanto esses adultos, principalmente as pessoas mais velhas, idosos, né, que ainda sonham em concluir seus estudos, o quanto eles carregam de conhecimento. Às vezes, nós, professores, aprendemos mais com nossos alunos do que os alunos aprendem com nós, professores. Nós somos conteudistas, né? Nós ensinamos conteúdos. Os nossos alunos nos ensinam a viver, a mostrar que a vida é boa, é bela, né? Então, por isso que é importante que a gente saiba valorizar isso e saiba interagir, né? A gente tem uma metodologia hoje, que é uma metodologia que o aluno ele é o protagonista, né? Antigamente ela era passiva, hoje ela é ativa. Na verdade, ela é uma forma desse aluno passar o seu conhecimento em cima daquilo que ele aprende. E o professor meramente ele é um espectador, ele apenas planeja, né? Ele passa mais tempo planejando a aula e durante a aula ele é um mero espectador e os alunos são os protagonistas da aula. Quando esse aluno consegue protagonizar, ele se torna integrante desse grupo. E aí ele consegue interagir, né? E ele consegue interagir não só com o professor, mas ele vai para a casa dele e ele acaba interagindo. Eu vou dar um exemplo para vocês de interação. Por exemplo, eu dava aula de física numa escola particular. Eu ensinei para os meus alunos sobre a questão das tomadas 110 e 220. E esses alunos não tinham ideia do que seria. Então, eu fui ensinar sobre a questão do celular, né? Que o carregador, ele é bifásico, né? Ele pega tanto em 110 quanto 220. Ele carrega o celular. E aí eu falei que quando esse carregador ele trabalha dentro de uma voltagem 220, ele faz com que esse celular carregue mais rápido, né? Por quê? Porque ele aumenta
a potência, né? E aí, quando foi numa dessas festas juninas que teve da escola, um pai me chamou e disse, olha, eu aprendi isso assim, foi o senhor que ensinou. Então, isso já mostra que houve a interação. A interação não é necessário que esteja naquele momento todo mundo junto. Pais, famílias, alunos e professores. Não. A forma como o professor ensina, a forma como o aluno aprende e a forma como esse aluno leva esse conhecimento para dentro de casa. Se ele chegou a levar é porque demonstrou interesse. E é esse interesse que a gente tem que buscar dos nossos alunos, tá ok? Vamos seguir aqui. Valorização dos profissionais da educação. É um dos princípios da LDB, não é verdade? E também um dos princípios que a gente estudou aqui na resolução número 4. Com o programa de formação continuada, critério de acesso, permanência e remuneração compatível com a jornada de trabalho, definida no projeto político pedagógico. Sempre que aparecer esse termo projeto político pedagógico, gente, geralmente as questões costumam trocar esse nome. Então, por isso que é importante que a gente lembre, tá bom? Realização de parcerias com órgãos, tais como de assistência social e desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde e meio ambiente, tá? Meu sonho isso aí, né? Porque quando você trabalha esse aluno, por exemplo, a questão, eu vou destacar um ponto que eu acho muito legal daqui, que é a questão do esporte, né? A questão do esporte e da arte, né? Quando você trabalha esses dois pontos aqui, ó, na escola, né? Deixa eu voltar aqui. Quando você trabalha esses dois pontos aqui que eu havia citado, deixa eu tentar voltar aqui rapidinho, que eu não sei o que aconteceu aqui. Tá, volta aqui. Quando a gente trabalha esses dois pontos aqui, eu acho de suma importância, né, na educação básica. Porque às vezes a gente utiliza a aula de educação física apenas como um momento de lazer, né? Os alunos aprendem, mas eles gostam por causa do futebol, por causa de outras modalidades. Mas por que não trazer um horário, né, um contraturno, para que esses alunos possam desenvolver suas habilidades? E dali, quem sabe, chegarem em lugares mais distantes. Vocês observem que lá nos Estados Unidos é assim, né? O aluno ele é convocado a fazer uma faculdade. Se ele tiver um aluno que for bom no esporte, for um aluno bom no basquete, ele ganha uma bolsa para estudar numa universidade por conta disso. Então, observe da valorização que eles dão nesse sentido, tá? Vamos seguir aqui. Então, aqui, olha, gente, a qualidade social da educação é resultado da garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos da aprendizagem na escola e seu sucesso, com redução da evasão, de retenção e da distorção da idade, ano e série. Então, eu destaquei esse ponto aqui para vocês, que para mim é um dos pontos mais importantes e que geralmente é cobrado em prova, tá bom? Cuidado quando ele se referir a isso, tá? As garantias. Vamos falar dos requisitos da escola da qualidade social. Eu coloquei alguns deles. Olha lá. O que significa quando ele fala revisão de referências conceituais? Quanto aos diferentes espaços e tempos educativos abrangendo os espaços sociais na escola e fora dela, né? Isso aqui é relacionado à questão das referências, né? Revisão de referências conceituais. Consideração sobre a inclusão, valorização das diferenças e atendimento à pluralidade e diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. A gente já falou sobre isso. Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação de aprendizagem. O que é isso? Como instrumento de contínua progressão dos estudantes, né? Por que eu estou falando dessa questão do foco aqui, dessa questão do PPP? Porque, gente, às vezes uma escola ela constrói a PPP, mas ela não leva para frente tudo que está lá, né? Ela vai e foge dela. Então, por isso que a gente tem que ter foco. Se a gente debateu isso ele está falando no sentido de a escola em si, a comunidade escolar debater juntos a construção dessa PPP e colocar em prática o que a comunidade construiu, o que a escola construiu, e não o que uma pessoa construiu. Então, quando ele fala foco, é colocar em prática o que todo mundo pensou, né? Que às vezes é fácil falar, difícil fazer, né? Aqui, inter-relação entre organização do currículo do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo, a gente já comentou isso, a aprendizagem do estudante. E a quinta,
preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores e outros. Vamos seguir. Tem mais aqui. Isso aqui são os pontos importantes que eu destaquei. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura, entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade. Integração dos profissionais de educação dos estudantes, das famílias, agentes de comunidades interessados na educação. E, oitavo, valorização dos profissionais da educação, né, com programa de formação continuada, critério de acesso, permanência, remuneração compatível, isso aqui é muito importante, né? Até porque a gente observa que o professor não ganha aquilo que mereceria ganhar, né? Vocês, quando forem trabalhar em Belém, vocês vão dizer, professor, meu salário está muito bom, porque o salário é bom, Belém paga bem. Mas não era o suficiente, gente. Isso daí está muito longe da nossa realidade. Talvez, para muitos de vocês, vai estar bom porque está acima daquilo que vocês costumam ganhar atualmente, né? Mas quando vocês receberem lá o que vocês vão receber, vocês vão dizer, poxa, professor, olha, eu estou ganhando bem, professor é bem valorizado. Não, gente. É porque você, infelizmente, não era valorizado antes. Mas vai continuar não sendo valorizado, só que ganhando um pouco melhor. Essa é a diferença. Tá bom, gente? E, claro, né, é um momento que vocês vão poder congratular, né, através do esforço de vocês. E realização de parceria com órgãos, tais como assistência social, desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. Vocês observem que eu destaquei 9 pontos. Sabe o que vocês vão fazer com esses pontos? Vocês vão escrever numa cartolina e vão pregar lá na parede do quarto de vocês. Aí, todo dia, antes de fazer as orações de vocês leem primeiro essas orações aí. Decora, irmão, porque na hora da tua prova vai cair alguma coisa a respeito desses 9 pontos. Vocês observem que eu sempre destaco os pontos. Eu tiro a lei e destaco os pontos para você não esquecer na hora da sua prova. Tá bom? Vai todo mundo tirar 10 aqui. E vamos fazer a questão 9. Vamos lá, criança. É com vocês agora. Letra D. Letra D, professor. Todo mundo quer a letra D, gente? Isso. Então, vamos Letra lá. B, professor. B de bola ou D de dado? D de Acho que é dado. D B de de dado. bola. Então vamos Não, lá. D de dado. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, a Escola de Qualidade Social adota como centralidade o professor e o planejamento? Não. Ainda não, né? O planejamento e a aprendizagem, o estudante e o planejamento? Não, tu não pode primeiro falar do estudante e depois planejar, né? É uma sequência. O estudante e a aprendizagem? Não. Isso. Letra B. Tá? Por quê, professor, letra B? Que a gente planeja, tudo que a gente faz através do planejamento e da aprendizagem tem um foco, que é o próprio estudante. Tá bom, gente? Então, quando eu falo em planejamento e aprendizagem, eu estou falando do meu estudante, tá bom? Então, vamos seguir. Faz a 10 aí. Seria dualidade, então? Ligar o som. Volta lá na questão anterior. Por favor. Tem um erro aqui, gente. Bem aqui em cima, olha. Volta bem aqui, ó. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais de educação, a escola, tá aqui, gente, a Escola de Qualidade Social adota como a centralidade. Presta atenção, gente, foi um equívoco aqui. Quando a gente fala em Escola de Qualidade Social, a gente tem que se referir a alguém. E esse alguém é o estudante, tá, gente? E esse estudante, ele tem um foco. Qual é o foco desse estudante?
Aprendizagem. Tá? Aprendizagem. Desculpa, gente, é a letra D, tá? É a letra D. Desculpa aí, porque eu não entendi o enunciado da questão a princípio, tá? Porque o planejamento e a aprendizagem já é uma outra situação, tá, gente? Eu não posso planejar se eu não tiver aquele com quem eu devo planejar. Quem é que eu vou planejar? O estudante, não é isso? O estudante. Eu tenho que focar no estudante e na aprendizagem de quem? Do próprio estudante, tá bom? Tanto é que o estudante ele aprende para ele colocar para fora, né? Então esse para fora é justamente a aprendizagem, tá bom? Ajeitando aí, tá bom? E aqui nessa questão ele vai falar justamente disso também, né? Vai lá. Tá certo, professor. Tá certo, professor. Acho que tá certo. Tá certo. Tá certo. Ok, gente. Certo ou errado? Certo. Certo. Correto. Certo, professor. Correto. Certa. Próximo. Letra A. Letra A. Também acho que é A. Qual é a letra correta, gente? Letra A. A, né, gente? Tá na cara, né? O foco do projeto político. Pera, a gente acabou de comentar isso. Quando foi? Olha lá. O foco. Tá bom? Letra A de amor. Tá bom? Tá difícil até aí, gente? Não, né? Não. Olha essa grandona aí, te vira. Jesus, professor, dá nem pra ler. Ah, tá pedindo a Jesus, é? Ora. Ele vai dizer logo pra ti, faça por ti que eu te ajudarei. Então estuda. Vamos lá. Eita, pequeno. Fica ruim pra gente ler. Conheço um bom oftalmologista, quem precisar.
Para mim, letra B, professor. B. Acho que é Letra B de bola. Acho que é aí. A C. Acho que é a C, professor. Eu acho que é aí. Sei. Eu marcaria a D, professor. Então vamos lá, né? Eu vou na- Segundo, né, as diretrizes curriculares da educação básica, né, a qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser construída coletivamente, né? Não sei, não consigo ler porque tem um negócio em cima aqui, peraí. Tá aqui. Qualidade, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Conquista a ser construída coletivamente de forma negociada e compreendida a educação como um processo de produção e socialização da cultura, da vida, garantindo a presença dos sujeitos das aprendizagens na escola. Aí diz assim, considerando os requisitos pressupostos desse documento sobre a qualidade social no tocante ao ensino médio, é verdadeiro afirmar a necessidade de, vamos lá, primeiro aqui ele está falando de qualidade social, né? Deixa eu só voltar aqui. Ele está falando de qualidade social. Vamos lá, só ajeitar aqui. Só que ele fala no tocante ao ensino médio, né? Primeiro, concretização do caráter instrumental do currículo, utilizando-se recursos tecnológicos de preparação para o trabalho. Segunda, revisão de referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaço social na escola e fora dela. Certo ou errado? Certo. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes da comunidade interessada na educação. Certo. Né? Realização de parcerias com órgãos tais como de assistência social, desenvolvimento de direitos humanos, cidadania, trabalho, ciência, tecnologia, lazer, esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. Certo. Valorização da ação didático-metodológica. A gente falou alguma coisa a respeito disso aqui, gente? Não falou isso. Isso está errado. Nem a primeira e nem a quinta. Seria a segunda, a terceira e a quarta. Letra C. Acertei. Bom? Então é só ver o que está na lei, né? O resto não está na lei. Mas ele está falando ensino médio. O ensino médio faz parte da educação básica. Então ela tem que seguir esses requisitos da qualidade social. Tá bom, gente? Não interessa. Também. Não tô te ouvindo, filha. Aparecida, não tô te ouvindo. Não? Está dando um eco, tá dando um chiado. Alguém tá com o microfone ligado direto, É sim, à frente do vento, sei lá. Tem algum ventilador aí? Tá irmão? falhando. Tá bem ruim mesmo o áudio. Deixa eu ver aqui. Não, é que Estranho assim. Deixa eu ver aqui rapidamente, irmãos. Tem alguém que tá só na frente do ventilador, né? Vamos. Peraí. aqui pra mim tá bom, professor. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Já tá ruim. Já tá, né? Tá ruim. Tem alguém aí que tá com alguma coisa errada. Aqui eu tô ouvindo bem, sem interferências. Vamos ver aqui. Vamos descobrir já, rapidinho, tá, gente? Um minutinho, só um minuto. Parou? Tem. Parece que melhorou. Parou. Ah, Parou. não. Parou. Parou. Então vamos lá, gente. Está dando muita interferência. Passou, não tá mais dando. Eu não tô. Aqui não tá mais. Ó, também, tem não. hora que para, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar os estudos aqui. Continuando, né? Nossos estudos sobre a qualidade da educação. Vamos para o artigo 10, né?
Artigo 10. A existência legal de definição de padrões mínimos de qualidade da educação traduz a necessidade de reconhecer que a sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. A gente já comentou isso ainda agorinha, né? Ação coletiva, né? Olha aqui. O planejamento de ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto. Olha lá, primeiro, princípios e finalidades da educação. Isso daqui cai em prova, tá? Além do reconhecimento e análise dos dados indicados pelos Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, tá? Cuidado com isso. E outros indicadores completem ou substituam. A relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional, respeitando as múltiplas diversidades, olha lá, e pluralidade cultural. A riqueza da valorização das diferentes manifestações pelos sujeitos do processo educativo em seus diversos segmentos, respeitando o tempo do contexto social e cultural. E o próximo, os padrões mínimos de qualidade, custo aluno, qualidade inicial e assim vai, né? Vou seguir aqui. Parágrafo 2º. Para que se concretize a educação escolar, existe um padrão mínimo de insumos, que tem como base o investimento como valor calculado a partir das despesas essenciais ao desenvolvimento dos processos e procedimentos formativos, que levem gradualmente a uma educação integral dotada de qualidade social. Então, vamos falar sobre isso. Creches e escolas que possuam condições e estrutura de adequados equipamentos. Lembra, gente, que isso aqui não se refere somente às instituições públicas, também às instituições privadas, tá? Professores qualificados com remuneração adequada e compatível dos outros profissionais, com nível de formação de regime de trabalho de 40 horas em tempo integral, tá? Em uma mesma escola. Definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma, né? O número de alunos por turma e por professor, que assegure aprendizagem relevante. Pessoal de apoio técnico-administrativo que responda às exigências de que se estabelece o projeto político-pedagógico. Vamos continuar aqui. Então, vamos ver aqui o que se trata isso, né? Assim como eu coloquei alguns requisitos lá nos artigos anteriores, a gente vai colocar aqui também, tá? Então, o que os artigos 10 fala sobre esses padrões mínimos de qualidade, né? Gente, padrão mínimo já diz o nome, é o que eu tenho que ter para poder trabalhar, né? Senão, não adianta. Olha o que ele fala aqui, né? Deixa eu só destacar aqui, porque a minha caneta tá linda hoje, olha. Eu aceito de presente de aniversário uma canetinha nova, tá? Segundo o parágrafo 1º, é necessário que os sujeitos envolvidos no planejamento das ações coletivas tenham conhecimento como os princípios e as finalidades da educação, da relevância de um projeto político-pedagógico, da riqueza e valorização de diferentes em seus diversos segmentos e dos padrões mínimos de qualidade. Tu sabe que cada aluno é custeado e tem um valor que a gente paga, a gente não, o governo, que no caso somos nós, né, que investimos nesses alunos, né? Então, vamos dizer, investir X. Então, esse valor X, dependendo do quantitativo de alunos, aquela escola ela vai receber e vai ser administrada no pagamento de profissionais de educação, porteiros e assim vai, tá bom? Os fundos, né? Tudo mais, tá ok? Já no parágrafo 2º, esclarece que para se concretizar a educação escolar, existe um padrão mínimo de insumos. Vocês sabem, gente, que tem que ter o mínimo possível para que eu possa dar uma boa aula. Apesar disso aqui existir, a gente observa que isso não acontece, né? Às vezes o professor é obrigado a trazer de casa o material para poder trabalhar com as crianças. Compra cartolina, compra EVA, compra cola, né? Leva tesourinha, coisas que a escola deveria produzir, que são insumos, né? Que a escola deveria garantir, e aí é obrigado o professor levar de casa para que ele consiga fazer o seu trabalho. Senão ele vai fazer com o quê? Se não tem nada. Ele acaba tirando do próprio bolso, já não tem muito, mas acaba tirando para poder garantir a educação daquelas crianças, né?
Creches e escola com infraestruturas e equipamentos adequados, professores qualificados com remuneração adequada e compatível, relação adequada entre o número de alunos por turma e pessoal de apoio técnico. Aqui a Ananindeua, por exemplo, no mínimo 30 alunos na turma. Tu já pensou trabalhar 30 alunos numa sala? E no meio tem alunos com deficiência? Então aí, no caso, ele foge completamente da questão da qualidade na educação. Tá bom? E vamos fazer um exercício, né, gente? Olha lá. Opa, desculpa. Vamos falar agora da organização curricular, conceitos, limites e possibilidades, tá? Depois a gente faz o exercício. Artigo 1º, artigo 11º. A educação da escola, a escola da educação básica é o espaço que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais e que se aprende a valorizar as raízes próprias de diferentes regiões do país. Parágrafo único. Só tirar daqui esse negócio. Essas concepções de escola exigem a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegie trocas, acolhimentos e aconchegos para garantir o bem-estar das crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre todas as pessoas. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, bem aqui, ele fala do currículo, né? Deixa eu voltar aqui. Bem aqui ele vai falar do currículo. O currículo ele possui uma constituição, parte obrigatória, e ele tem a parte diversificada. Quando ele fala na questão das origens, né, da questão da cultura, ele está se dirigindo ao currículo na parte diversificada, porque ele fala na parte local. Tá bom, gente? Então, a obrigatória, cuidado com isso em prova, ela pode ocorrer em qualquer lugar do país, ela é obrigatória. Agora, a parte diversificada não, vai depender da localidade, de que forma vai se trabalhar, herdando a questão cultural daquele local. Tá bom, gente? Eu não posso ensinar a parte diversificada, por exemplo, numa área onde as pessoas estão acostumadas a plantar, a colher, a desenvolver a questão do plantio, e vir para uma cidade que não tem esse tipo de coisa, por exemplo. Então, eles vão ter formas diferenciadas, tá bom? Desde que respeitem os limites de horas, né? Os 200 dias letivos e as 800 horas, tá bom? Vamos seguir aqui. Artigo 12º. Cabe aos sistemas educacionais em geral definir programas, olha lá, definir o programa das escolas de tempo parcial, diurno, matutino ou vespertino, tempo parcial noturno e tempo integral, né? Turno e contraturno ou turno único, com jornada escolar de 7 horas. Cuidado que isso cai muito em prova, o tempo, tá? 7 horas, no mínimo, tá? A gente está falando aqui do tempo integral, tá? Durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, o que requer outra organização e gestão de trabalho pedagógico. Parágrafo 1º. Deve-se ampliar a jornada escolar em um único ou diferentes espaços educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à quantidade e à qualidade do tempo diário da escolarização, quanto à diversidade de atividades de aprendizagem. E o parágrafo 2º, a jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade de incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados, né? E o parágrafo 3º, os cursos em tempo parcial noturnos devem estabelecer metodologias adequadas às idades e maturidade e à experiência de aprendizagem, para atender os jovens e adultos na escolarização em tempo regular ou na modalidade de educação de jovens e adultos. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando dos programas. Uma coisa é uma escola funcionar só de manhã, uma coisa é a escola funcionar de manhã e de tarde, ou manhã, tarde e noite. Uma coisa é a escola funcionar em tempo integral, né? Então, dependendo da forma como a escola vai atuar, ela tem que ter um programa para a quantidade de horas que as crianças vão estar naquela escola, ou adultos, né? De que forma? Obedecendo a quem? Obedecendo à lei, a LDB, seguindo aos parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar visualizando uma metodologia de ensino voltada àquele tipo de aluno.
Eu não vou ensinar para o sexto ano, eu não vou ensinar da mesma forma que eu ensino matemática para um aluno de sexto ano, da mesma forma que eu vou ensinar para um aluno de terceira etapa. Eu não posso trabalhar do mesmo jeito. Por que eu não posso? Porque o aluno de terceira etapa ele já é um aluno mais vivido. Ele é um aluno que já trabalha, já é um aluno que tem uma outra vivência. Então, tem que trabalhar em cima daquele tipo de aluno. Então, por isso que ele fala nessa questão dos programas. Atuar de acordo com a necessidade, tá bom? E vamos seguir aqui, né? Então, aqui fazendo um resumo, né? O artigo 2º nos traz uma definição importante sobre a escola da educação básica. Segundo o dispositivo, a escola da educação básica é um espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais e que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. E o artigo 12º diz o seguinte: o artigo 12º afirma que cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas em tempos parciais, diurnos ou noturnos ou integrais, sem dúvida. Alguma seria muito bom, muito mais fácil definir um padrão único de programa para as escolas, ao invés de deixar a cargo dos sistemas educacionais. Mas acontece que uma padronização dos programas impediria a valorização das diferentes culturas de cada localidade do país. Então, quando aparecer na sua prova uma questão abordando a padronização ou universalização dos programas, currículo, etc., em questão provavelmente estará errada. Ou seja, não existe um padrão único, existe um padrão mínimo. Então, se cair na tua prova padrão único, está errado. Eu não posso dizer que todas as escolas do Brasil devem trabalhar um único programa. Vamos seguir esse programa? Não. Pode até seguir aquela parte obrigatória, como eu falei para vocês, do currículo. Mas a parte diversificada, ela vai depender da localidade onde está se trabalhando aquele conteúdo. Tá ok, gente? Muito cuidado com isso. Então, não existe padrão único. Existe padrão mínimo. Tá bom? Vamos fazer esse exercício aí rapidinho. Certo ou errado? Errado. Por quê? Universalismo. Errado. Onde está o erro? Universalizar. Universalismo. Muito bem. A gestão, olha onde está o erro, bem aqui, ó. A gestão pedagógica que universaliza um padrão de trabalho. Gente, a gente pode universalizar um padrão de trabalho? Não, porque esse padrão, ele é um padrão mínimo. Por isso que ela está errada. Alguma dúvida aí, meninas? Sim ou não? Tudo certo? Não. Tudo tranquilo? Beleza, deixa eu sair daqui rapidinho. Opa, nós temos aqui hoje 12, né? 12 alunos aqui estudando, né? A maioria não tá nem aparecendo a cara aqui, né? Estão tudo escondido, né? Então, deixa eu falar. Olha aí, a Muriel apareceu agora, né, bonitinha? Ela desapareceu, né? Muriel, não sei quem é o restante. Uns alunos que são Tô até desde o começo da aula, professor. Não te vi, mentira. Entendeu? E a minha coleguinha aqui, que eu não sei quem é, que não tá, teu nome tá Galaxy A30 aqui, né? Tem que ajeitar teu nome lá. Exanandra, teu microfone aqui tá dando problema, amigo. É o teu que tá microfonando. Eu acho que é o teu fone. Tá com problema. Bom, olha aí, gente. Ontem não deu, né? A gente teve aí um probleminha com o aplicativo. Eles estavam atualizando, eu não sei. E sabem que agora, nesses tempos, o que mais se utiliza é o Zoom, né? Está utilizando. Olha a Kellen, eu nunca mais tinha te visto, né? Olha, eu tô com saudade de vocês, sem brincadeira, olha, gente. Eu gosto de ver vocês na sala de aula. Não tem como tirar graça com vocês aqui no
no grupo aqui, né? Mas eu tenho saudade. A gente é um grupo grande, né? Verdade. Eu ainda acho que a gente tem poucos alunos assistindo aula, né? Mas, infelizmente, quando a gente retornar, não vai dar para colocar todo mundo mais lá dentro, né? Por conta do distanciamento social. Então, a gente vai ter que ter um número mínimo. Inclusive, hoje eu conversei com a Adélia, que é a minha esposa, sobre isso. E a gente deixou bem claro, né? Que no retorno de vocês, a gente só vai dar atenção, os preferenciais serão vocês que estão assistindo a aula. O resto, infelizmente, a gente vai ter que selecionar, tá? Até porque, como o conteúdo está sendo dado, não tem como a gente retornar de novo, né? A gente tem muita coisa para ver. Então, como a gente tem muito conteúdo para a gente ver, a gente vai precisar muito, muito mesmo, gente, de um tempo maior para poder a gente trabalhar. Então, como a gente comentou ontem, a gente, além das aulas que a gente vai ter presenciais, a gente ainda vai continuar com as aulas do Zoom em outros horários, para a gente poder ter mais conteúdo e a gente fazer uma boa prova. E aproveitando o Zoom, né? Quando vocês fizerem a prova de vocês, a gente vai corrigir aqui ao vivo, né? Quando terminou a prova, a gente marca um horário à noite, todo mundo saber o gabarito, né? Qual foi a resposta, se você acertou, se você errou, Bacana. né? Agora a gente já pode fazer isso, né? Aí a gente vai continuar. Legal mesmo isso, professor. Pois é. E outra, a gente não vai parar, né? Essa turma, ela é só da SEMEC. A gente ainda tem a prova da SEDUC aí que vai sair, né? A gente vai continuar estudando, batalhando. Vai continuar Com sendo. certeza. A gente não pode parar, não pode parar. Vocês vão ter que me enjoar. Vai continuar Entendeu? SEDUC, professor. Vamos, gente. Vamos ter que continuar. Nem o coronavírus derruba a gente, não é verdade? A gente tem que passar nesse concurso, tá bom? Vocês, né? Vocês estão estudando, vocês estão com a apostila, gente. Olha, eu tô com uma ideia aqui que talvez vá dar certo, né? Eu vou fazer o material de vocês, né? Impresso. E eu vou marcar um dia e um horário lá no meu colégio, no Sigma, para vocês irem buscar esse material. Eu vou marcar o dia, o horário e vou marcar com cada um de vocês, vou agendar, para que não fique todo mundo acumulado lá, tá? Aí vocês vão pegar o material impresso que eu vou entregar para vocês acompanharem as aulas no material agora. Não é só ficar falando. Eu vou preparar esses slides, essas aulas, e vocês vão só acompanhando no caderninho, fazendo as anotações de vocês e fazendo os exercícios. Pode ser? Vai ficar muito melhor Tá que ótimo. ficar só olhando, né? Eu quero ver vocês escrevendo também, tá bom, gente? Mas é isso, galera. Alguém tem alguma pergunta? Não? Nenhuma? Olha, eu acredito que em julho a gente está retornando. As igrejas, por exemplo, já vão começar a celebrar a missa a partir de domingo agora, tá? Então já é um bom Mas eu não começo. vou, não. Hã? Eu não vou. Não, filha. Você tem Não, que- não. Olha, se vocês querem a Vai opinião de começar em um... julho, professor, ou em agosto. Eu acredito que em julho. Olha, eu vou dar uma opinião para vocês porque eu sou da saúde também, tá? Para não alarmar as vossas senhorias. Preste atenção. A gente, apesar da imprensa estar alarmando, mas pelos dados que eu tenho aqui de Ananindeua, vocês sabem que eu sou da Secretaria de Saúde de Ananindeua, nós tivemos uma redução muito grande do número de atendimentos. Só para você ter uma ideia, o Pioneiro ele abriu um hospital de retaguarda lá perto de vocês, ali do Cursinho, no pronto-socorro do 6, antigo, né? E não dá ninguém lá, gente. E o doido abriu o negócio depois do fim da pandemia, vê se pode, só para justificar o dinheiro que ele roubou. Não tem cabimento, gente, não tem cabimento aquilo, tá entendendo? Então, assim, eu tô no dia a dia, eu não parei, só para vocês terem uma ideia, desde quando a gente começou esse negócio aí, eu não parei de trabalhar, né? Vocês sabem que eu trabalho nas 2 áreas, peguei o Covid, né? Mas graças a Deus foi leve, né? Mas eu garanto para vocês que mesmo com esse retorno, não vai ter essa coisa toda de novo, esse pico, como o pessoal está falando aí, vai ter um desespero, porque não vai acontecer. Sabe por quê? A maioria das pessoas já pegaram. Só que elas foram assintomáticas. Só para vocês terem uma ideia, 90% dos casos são leves ou assintomáticos. Então tem gente que pegou e nem sabe que pegou. Só para te ter uma ideia, né? E quem não pegou, gente, não tem tanto risco como antes, porque antigamente a gente não sabia o que era, né? Então hoje saiu isso até para atualidades aí, para o pessoal que vai fazer o concurso, que cai atualidades em outros concursos, já foi aprovado aqui no Brasil, né? O Reino Unido já fez os testes em outros países, de 10 mil pessoas com a vacina, né? Eles já instituíram a vacina. E as pessoas que eles já fizeram em outros países foi promissor.
Falta fazer em 2.000 pessoas aqui no Brasil. E aí já foi liberado, a ANS liberou já para fazer os testes aqui no Brasil. Eu acredito que essa vacina deva estar saindo em janeiro, né? E se essa vacina sair, aí pronto, acabou o problema. Aí vamos voltar à nossa vida normal, tá bom? Pode entrar lá no site lá do Diário do Pará, que já está dizendo lá no Diário Online, né? Sobre a questão dessa vacina. Se Deus quiser, gente, isso vai acabar. Infelizmente, a máscara ainda vai ser artigo de luxo. Antigamente as mulheres compravam batom, as mulheres compram máscara, né? De todos os tipos e modelo de oncinha, com o negócio na cabeça. Virou moda, não é verdade? Agora eu vou dar um conselho também para você. Não vão para shopping, tá, gente? Agora não. Deve estar um desespero lá, tá? Hoje eu tive a oportunidade de ir no Líder. O Líder estava cheio, tá? Lá em cima, cheio de gente. Não sei como é que esse povo tem dinheiro, gente, né? Eu fui no Formosa lotado, Bampará, o banco tinha gente virando o quarteirão, né? Tinha mais gente que na Caixa Econômica. Não sei o que estão distribuindo dinheiro lá. Se eu souber, eu vou para lá já, né? Só pode. É o dinheiro do povo aí. Pois é. Mas eu espero que isso acabe, realmente, tá? Mas assim, gente, se vocês estiverem com algum problema, com algum sintoma, né? Procurem logo o pronto-socorro do 6 ali, tá, gente? Um direto lá, que até remédio eles estão te dando lá. Tá entendendo? Então procurem lá. Essa doença, ela é uma doença que você não pode esperar muito tempo, porque ela é rápida, né? Então, por isso que é importante que vocês procurem o mais rápido possível para tomar logo o antibiótico. Tratou no início, não tem risco de ficar mal. Agora, vai tratar lá no meio, aí é complicado. Pois é, professor, mas aí no meu caso, eu contraí o vírus logo no início, eu quase morro, porque eu sou asmática. Eu procurei atendimento. Aí você é do grupo de risco, né, meu amor? E no início foi o pior momento, né? E ninguém me atendeu. Uma médica no Hospital de Ananindeua que me socorreu, e aí eu vim para cá. Eu fui primeiramente lá no Hospital Modelo, a médica praticamente me expulsou do hospital. Aí mandou eu com falta de ar, sem poder respirar praticamente. Tanto é que eu estou com as sequelas, né? Ainda tenho que fazer o tratamento no pulmão. Fazer tomografia, né, minha querida? Aí dia 10 agora, como eu lhe falei, eu retorno ao médico, porque é uma doença assim que ela deixa sequelas para quem é do grupo de risco. Assim foi Deus mesmo para me salvar, porque eu tive que me virar sozinha. Mas assim agora já mudou mais. Pena que não foi no seu tempo, né, Zana? Mas agora já tá diferente a situação, né? Então quem pegar, né? Mas eu acredito que ninguém vai pegar, não, se Deus quiser. A única coisa que vão pegar é a nomeação de vocês, assinar esse troço logo e a trabalhar, né? Não é verdade? Espero que dê tudo certo, sim. Bem, meninas, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã a gente se encontra de novo, tá? Nós vamos ver a parte 3 da lei, né? E aí, se Deus quiser, a gente vai acabar logo esse conteúdo